que você acha de fazer trades mais longos? Estou falando no intraday não, estou falando de um quase buy and hold, estou falando de position trade. Já pensou nessa possibilidade? Ficar mais tranquilo, ganhar mais dinheiro por conta da não interferência emocional e também levar as suas aplicações ao máximo possível de aproveitamento. Aplicações sim, porque o position trade é uma forma muito utilizada em assets, em bancos, em um monte de outras empresas que fazem ganhos financeiros no mercado da bolsa. Essa é uma situação que muitas pessoas não param para pensar. Inclusive eu, nos meus primeiros 5 anos, no início eu vim para fazer investimentos em bolsa, acabei caindo no day trade. Quando eu caí no day trade, eu mergulhei igual um avestruz com a cabeça dentro do buraco, apenas em day trade. Hoje eu faço day trade? Claro que sim! Day trade é uma forma que eu utilizo para ir turbinando a minha rentabilidade, para ir ganhando um dinheiro diário, para eu reinvestir esse ganho ao longo dos tempos aí, fazendo uma massa maior de capital. Por que não começar entendendo o mercado de uma maneira mais fácil? E eu estou te falando isso porque é o meu modo de pensar hoje, a minha caminhada que me permite te falar isso. Eu estou há quase 10 anos no mercado e os 5 primeiros anos que eu tive enfornado, cabeça dentro do day trade, eu poderia ter começado de outra forma. Eu poderia ter feito de outra maneira. Então, de coração, eu estou te falando isso daí. Não é porque você não vai dar certo, não é? É no intuito apenas educativo. Aliás, todos os meus vídeos aqui são no intuito de te educar, de chamar para uma reflexão. Não é para te mostrar um setupzinho que você vai mudar de vida. Não acredite nisso, não. Eu não quero ser essa pessoa chata, né? Então vamos falar ao que é este vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, talvez não saiba, mas todos os domingos eu faço uma análise para position trade. E eu espero que você se aproveite dessa análise que eu vou fazer hoje e passe aí a consumir todos os domingos uma análise rápida que eu faço aqui, normalmente do Ibovespa, né? Geralmente, né? Do dólar, de alguns ativos internacionais que tem BDR aqui no Brasil, tá? Falo dos índices internacionais também, Dow Jones, S&P, VIX e QQQ. Falo de alguns papéis também que eu julgo interessante, que tem uma movimentação interessante na semana. E dólar, milho e, por que não, Bitcoin e Ethereum. É isso que eu vou falar hoje. Vamos nessa? Olá, tudo bem? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples para não pirar a sua cabeça. Eu vou falar agora do Position Trade do Ibovespa aqui dentro da tela aqui. Vamos junto comigo? Então aqui, ó, o que a gente enxerga, né? Eu estou visualizando aqui já um retângulo que eu desenhei há muito tempo. Quem acompanha o canal sabe muito bem disso. Aliás, se você não acompanha o canal, por que não? Se inscreva aqui agora e aí passe a acompanhar e obter visões interessantes como essa para te ajudar a refletir. Não tem tomada de decisão aqui. Eu não falo o que é para vender e o que é para comprar, mas eu te dou uma visão para você refletir. Olha lá, fechou abaixo aqui da zona de suporte aqui, né? Mas não perdeu o candle que fechou abaixo. Tá vendo aqui, ó? Esse candle vermelho escuro, ele é negativo. Esse vermelho clarinho, ele é positivo. Ele abriu aqui, nem pavio ele fez e já está voltando aqui para testar essa região de suporte. Será que ele vai voltar aqui para cima, ficando aqui dentro de novo dessa região? O que significaria dizer que ele não perdeu, então, a região de suporte? Foi uma violação ou um rompimento falso, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? As armadilhas do mercado. Porém, pero no mucho, a gente tem aqui o MACD. E com o MACD, conforme há muitos anos, há muitos meses e há mais de um ano, eu venho refletindo aqui com você que está difícil do Ibovespa subir, inclusive me permitiu fazer uma previsão aí de uma queda de pelo menos uns 30% a partir aqui do topo, mirando aqui nesse
fundo aqui, né? Ele chegou bem próximo, né? Pode olhar aqui, ó, ele chegou bem próximo, mas ele pode chegar ainda. Então, o que quer dizer isso? Será que ele está voltando aqui para dentro, buscando a zona bipolar e lançar uma outra perna? Ou será que realmente ele vai subir agora ad eterno e ir para a Lua? Eu não sei. Eu não sei te falar o que ele vai fazer. Eu sei te falar que, seguindo o meu indicador aqui, ó, que tem essa zona achurada de verde ou de vermelho, eu tomo algumas decisões baseado em outros indicadores e também baseado no método que eu opero. Eu desenvolvi um método para mim que me dá gerenciamento de risco, que me dá manejo de capital, que me dá a posição onde eu entro, a posição onde eu saio. Então é importante que você tenha um método. Não é, agora eu vou comprar porque ele vai subir. Caramba, se você falar que vai comprar porque agora ele vai subir e ele subir, você simplesmente acertou. Você não tomou uma decisão sabendo o que você iria perder. Você tomou uma decisão por achismo. E eu tomo decisões sabendo o que eu vou perder. Eu não tomo decisões sabendo o que eu vou ganhar porque eu não sei o que eu vou ganhar. Eu entro numa posição como essa aqui, ó, e deixo ele fluir. Não sei se você está visualizando aqui, bateu na zona bipolar de verde e ele subiu 40% aqui para cima. Então essa visão é que o indicador me dá. Perfeito? E o que ele está fazendo aqui agora? Para mim, o indicador me fala, o MACD, que é outro indicador que eu uso, me fala que ele está em tendência de baixa. E o indicador aqui vermelho reflete uma coisa, que ele está em queda. Mas o fato de ele estar em queda não implica que ele não pode subir. Olha aqui, ó, está caindo, ele subiu para dentro do indicador, chegou aqui nessa região, começou a cair com violência, olha os candles. E agora, por que ele não pode subir ou ficar aqui de lado, nesse reme-reme, nessa região aqui de suporte, esperando o indicador chegar até ele, se aproximar, né? As médias virem até ele, para daí lançar uma outra perna aqui para baixo? Ele pode ou não? Ele pode fazer o que quiser, não é verdade? Então é essa visão que eu tenho. Eu, hoje, olhando o gráfico dessa forma, se eu tivesse fora de posição, né? Se eu não tivesse vendido aqui em cima, não tivesse vendido aqui, enfim, se eu tivesse fora, aqui não é para fazer nada. Concorda? Mas ele está testando esse suporte, ele pode subir e vir aqui para cima. Pode, mas eu não vou operar contra a tendência. MACD embicado para baixo. De jeito nenhum, tá bom? Quem acompanha o canal, quem acompanha esses vídeos de domingo, consegue ter essa visão, porque é uma coisa encadeada na outra. Vamos falar então do dólar futuro. Então olhamos aqui, o dólar veio até a região aqui da zona bipolar, do indicador F34, tá vendo lá? Eu tinha falado que dentro dessa queda toda aqui, ele poderia voltar para a zona bipolar e lançar uma perna para essa região, que é onde eu estava esperando ele. Ele fez realmente, continuou a queda. Quando eu fiz isso, foi neste candle grande aqui. Foi até uma avaliação que eu fiz para minha filha. Ela estava planejando a viagem dela para o exterior, estava preocupada com dólar. E eu fiz para ela isso daqui. E falei que ele viria para essa região aqui e lançaria outra perna. E de fato ele fez. Ó, ele subiu, bateu na zona bipolar, mas a perna não venceu esse fundo deixado. E aí deixou um outro fundo, rompendo o topo anterior, fazendo um W. Eu ainda não posso acreditar que ele vai subir porque eu estou dentro da zona bipolar, dentro da região que eu utilizo para fazer as entradas. Enquanto ela ficar vermelha, eu não posso pensar em compra. Agora dá uma olhada no MACD. O MACD vem de uma região também muito alta. Ele carece de chegar aqui embaixo, para daí ele forçar uma outra subida, tá bom? Eu penso assim, é assim que eu opero o mercado, é assim que eu olho. O preço do dólar está numa região para mim aqui, pelo indicador, que é a região de fazer entradas. Então, quer entender mais por que é a entrada? Tem uma playlist aí onde eu explico o método que eu opero, o indicador que eu uso. Enfim, tá lá na playlist. É só você acessar aí e entenda o método F34, ok? Então vamos falar aqui agora do milho também. O milho está fazendo um movimento interessante, está bem legal de acompanhar. Vamos comentar o milho aqui. O milho perde aí a sua região de suporte, né? Fechou abaixo, tinha feito 2 semanas aí com dojizinho de dúvida, mas demonstrou realmente que perdeu. Indicador vermelho, F34 aqui vermelho,
MACD, também quem acompanha, é interessante que você acompanhe, tá? Esses vídeos de finais de semana, além de estar dando uma visão aí do que está acontecendo no longo prazo com os papéis, que eu avalio aqui, que eu comento, sobre a ótica do método aqui que eu utilizo, ele também vai revelar para você outras situações, como por exemplo o MACD. E aí você vai acompanhando o que eu estou falando. Olha só, eu estou falando já há muito tempo desse MACD numa região bem alta. Essa região aqui nunca, olha para trás aqui, nunca antes navegado. O MACD nunca teve nessa região aqui para o milho, ó. Muito alta, elevada demais. Eu fiz uma musiquinha, né? Olha o MACD, olha, mas ela não deu sucesso. Eu pedi para a Anitta cantar, quem sabe, né? Se ela cantar, faz sucesso. Caramba, hein? Apelei agora. Mas bom, aqui ele está caindo, ó, o MACD está caindo, está mostrando que está muito alto. Não dá para comprar, pensar em compra. Mas eu gosto de venda quando ele está assim. Então é isso. Agora, vender aqui é legal? Não. Já passou a hora da venda. A hora da venda é quando ele está aqui na zona bipolar, já foi. O objetivo dele, a princípio, é esse ponto aqui, tá? É a primeira situação aqui de suporte que ele vai encontrar. Perdendo esse suporte aqui, acredito que ele venha aqui para baixo, ok? Essa é a visão que eu tenho para o milho. Vamos ver o boi? EGI, FUT. Cá está ele. Ele fez bem a situação que eu falei, né? Não passa dessa resistência. Por que você fala assim com tanta convicção que ele não passa dessa resistência? Deixa eu explicar uma coisa. O MACD, ele é um indicador que eu gosto muito. Ele está numa região muito alta. Eu sugiro que você assista um vídeo que eu tenho aí, Entenda o MACD. Ele vai explicar por que eu uso essa configuração, ele vai te mostrar aqui que essa região é uma região de sobrecompra. Está muito comprado, o preço subiu exageradamente, de uma forma extenuante, sabe assim? Então, ou ele vai consolidar entre essa região de resistência e entre essa região de suporte, ou ele vai cair. E aí, quando ele chega aqui nessa região de resistência, eu não posso pensar em compra com o MACD desse jeito, porque eu já penso que a tendência de alta dele já está, sim, exagerada. Então, o que eu tenho que pensar? Ou ele vai ficar andando dentro dessa região aqui, desse retângulo aqui, consolidado, que é uma boa região, né? Diga-se de passagem, de 260 até 340, então é dinheiro pra caramba envolvido, ou ele de fato assume a tendência dele aí para corrigir, porque ele tem uma situação aí bastante interessante aí para cair, tá? Mas é isso, eu não sei se ele vai cair, eu estou olhando aqui o indicador tá verde e tal, só que eu estou olhando o MACD também numa região que me trava qualquer situação de compra, mesmo ele estando aqui na região de compra, chegando aqui, né, não está ainda na região de compra aqui do indicador. Eu não gosto de compras do boi, né, do boi, aqui é o boi. Beleza? Então, deixa eu falar de outro papel que eu separei aqui, de um ativo que eu separei para comentar para você, que é Local Web. Local Web fez uma movimentação expressiva essa semana, e aí a gente chama atenção, né? A gente vem aqui para o gráfico semanal, um papel, um ativo novo na bolsa, fez a IPO em 2020, então nos candles semanais, que é o que eu avalio aqui para Position Trade, a gente não enxerga o MACD, né? Porque não deu tempo ainda de se desenhar. O MACD, do formato que eu uso aqui na configuração grande aqui que eu utilizo, precisa pelo menos 144 candles e não temos isso no semanal, tá bom? Mas aqui não impede da gente fazer análise, né? Análise gráfica, vem no zigue-zague descendente, o indicador F34 já acendeu vermelho lá em cima, deu a venda e pronto. Chegamos aqui embaixo, ele está consolidado nessa região. E essa é uma região de consolidação porque o preço caiu bastante, né? Então, o que chama atenção essa subida essa semana? Não me chama muita atenção no sentido para compras, porque eu estou numa tendência de baixa. Eu gosto de comprar quando ele está acima da zona bipolar e ela acesa de verde. Quando ele está abaixo, qualquer subida aqui para mim, ele vem tocar na zona bipolar e aí lançar mais uma outra perna. Até porque, desde que virou para baixo, não tocou, não fez o trabalho que eu gosto que ele faz no centro aqui da zona bipolar, tá bom? Então, para mim, ele vai ficar consolidado, a zona bipolar vem se aproximando, ou ele vai subir até aqui e daí lançar uma outra perna. Não se anime aí com compras ainda, a não ser que seja no swing, aí teria que olhar o gráfico diário, não é o caso aqui, estou falando de position, tá bom?
Então, local web é isso, ou consolida ou sobe para uma correção e novas vendas, tá? Deixa eu falar de um outro papel que chamou atenção também, que é Cogna. Então, na Cogna a gente vê aí uma queda bem grande, porque sai da zona bipolar e essa semana teve uma queda bem acentuada aqui, mostrando que o ativo não quer parar de cair, não é verdade? Agora, olha que interessante. Cogna, já temos aí uma região, que é essa região aqui, ó, lá de 2010, 2011, né? É uma região que ele trabalhou bastante nessa época, 2009, tá vendo? É uma região onde ele ficou por um bom tempo, ó. Região de preço aqui, ó. Nós estamos falando aqui de uma região que ele ficou engasgado aí por uns 3 anos, né? Essa é uma região que tem uma certa psicologia envolvida aí, né? Então, ele não chegou exatamente no eixo central dela, mas ele já tocou aqui nos topos anteriores, o que naturalmente é um suporte, tá bom? Porém, eu espero ele mais ou menos aqui, 1,60 por aqui, que eu acho que é o eixo central aqui dessa região. Então, ele pode lançar mais uma outra perna aqui. Mas olha que interessante também, o MACD já tem um gatilho de alta aqui, ó. Essa linha colorida verde e vermelha já passou para cima da linha branca, ó. Vamos dar uma aproximada aqui. Tá vendo? Mostrando que? Mostrando que nós temos uma região aqui que está muito sobrevendido. Pode cair? Pode, conforme eu já fiz essa análise aqui. Tá? Pode vir até esse fundo aqui, nos 73 centavos. Pode tudo. Pode tudo. Mas é uma região, ó. Perceba. Eu vejo aqui, ó. Aqui eu tenho uma entrada de compradores. Aqui eu tenho uma entrada de compradores. Aqui eu tenho uma entrada de compradores. Tá vendo? Bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe. Se ele perder, ele pode continuar muito, muito longe, né? Mas aqui é uma região que está se mostrando interessante. Até essa região aqui é uma região interessante. Cara, mas você conhece esse papel? Não conheço, não sei nada do fundamento dele. Eu sei que ele parece que ele está ruim. Eu não estudei esse papel pelo olhar fundamentalista, mas eu nem quero estudar esse papel. Mas eu estou falando aqui graficamente para position. Você está falando o quê? De compra? Não estou falando para comprar, não. Estou falando que ele está numa região interessante para a gente começar a observar. Porque quando ele passa para cima das suas médias aí, olha a sua média de 20, dá uma olhadinha aí nas suas médias que você gosta de operar, perceba o que está acontecendo com elas, né? É isso que eu estou chamando a atenção. Dá uma olhadinha aí, olha o MACD que você gosta de operar. Perceba aqui uma região, ó, graficamente, Price Action, perceba aqui uma região, ó, já tocou 3 vezes. Qual a leitura que você faz disso? Como que você lê isso? É isso que eu estou chamando a atenção aqui. Não estou falando nada para comprar, nada para vender, tem nada disso aqui, tá bom? Feito isso, vamos falar então, claro, nos índices americanos. Para isso eu preciso pular aqui para o TradingView, ok? Estou aqui no gráfico TradingView, olha aqui que interessante. Nós temos aqui um zigue-zague descendente, aliás, estou falando do Dow Jones, tá? Estou no TradingView falando aqui do Dow Jones. Nós temos um zigue-zague descendente, ou seja, tendência de baixa, MACD numa região, olha o MACD, região muito alta, tá vendo? Olha para trás aí, você vai ver que o MACD nunca esteve nessa altura. E aí a gente tem um zigue-zague descendente. Quem olha o preço aqui vê o quê? Vê que ele está subindo? Não, ele está num zigue-zague descendente. Zigue-zague, 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 zigue-zague. Ele está fazendo zague, tá? Eu preciso, para mudar a minha concepção, a minha visão, a minha vontade de comprar, quando ele fizer um zigue-zague ascendente. Por enquanto, não tem nada falando, é só isso que você tem que olhar. Zigue-zague descendente. Por que ele está subindo? Não sei. Eu sei que ele esticou um tanto, a média Tilson ficou longe, a média já vem caindo, ele tende a se aproximar nessa região da média e daí lançar uma outra perna, se esse padrão se mantiver. É isso. Agora, se ele mudar o padrão, mudou o padrão. A gente começa a olhar para cima, igual aqui, ó. Mudou o padrão, passa para cima da média, Tilson, bate nela de volta, faz um pivô de alta, opa, mudou o padrão. Agora ele está no zigue-zague ascendente. Simples. Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Estou falando que é simples. É isso que você tem que olhar. Aonde você vai entrar é aqui, ó, na média, ou bem nessa região da média, bem próximo a ela, tá? Você vai começar a montar sua posição nessa região. Ok? Igual aqui, ó, subiu, bateu na média, você comprou, aí subiu novamente, bateu, você comprou mais, já desfez de um pouquinho, rompendo esse fundo aqui, segura mais um tanto, subiu, chegou próximo à região aqui, talvez não tão próximo, aí não tenha comprado,
Vamos esperar subir mais, a média vai descer mais um pouquinho, chegando nessa região aqui, ou até mesmo o reteste aqui nessa região de suporte perdido. Vamos alongar ele mais um pouquinho aqui para trás. Então a gente vai vendo, ele pode vir testar ele aqui de novo, um reteste, daí lançar uma outra perna. Por quê? O MACD tá falando que está sobrecomprado, precisa cair um tanto ainda, tá bom? Não se empolgue ainda com compra, porque nós estamos na tendência de baixo, conforme essa explicação toda aí, conforme a indicação do MACD, ok? Vamos dar uma olhada no nosso Ibovespa sob o olhar da moeda americana. Ah, não, desculpa, esse aqui é o DXY, que é o dólar em relação outros pares de moeda, né? O dólar em relação às outras moedas. A Tilson vem subindo e ele fez aqui, ó, um candle interessante aqui de baixa, tá? Marcou um topo aqui, tá bem alto, venha talvez a corroborar com a minha visão lá que eu fiz da análise do dólar. Mas, enfim, aqui o MACD está vindo lá de baixo, está bem forte, talvez seja uma correção até esta média aqui, tá bom? Presta atenção no dólar, conforme eu já fiz a análise dele lá. Aqui também é muito interessante ver esse DXY aí, que é um índice do dólar em relação às outras moedas. Agora sim, vamos para a nossa bolsa sob o olhar dos americanos. Fez um dojizinho aqui de dúvida, tá na dúvida. Aqui tem um desenho também muito parecido lá com o Ibovespa, né, mostrando a consolidação dele, tá bom? É isso, tá na dúvida, também equivale a análise, está bem parecida com o Ibovespa que eu acabei fazendo lá. Temos o S&P, como está o S&P? Mesmo processo do Dow Jones, ele está em busca aí de uma correção, né, queda, zigue-zague descendente, ele vem subindo agora para corrigir, né, para se aproximar da média, para descansar um pouco da queda, para daí tentar lançar mais uma outra perna. Olha o MACD super alto, olha a altura do MACD nunca antes navegado, essa subida também louca, né? Então a gente tem que pensar aí numa correção ou numa consolidação para esse papel aí, para esse índice, né? Por um bom tempo aí, ou que ele caia. Eu preferia até que ele caísse, sabe? Porque vai abrir muitas oportunidades de compras aí. Bom, enfim, é isso. Vamos olhar o VIX. O VIX é muito interessante. Olha só como ele vem vencendo a Tilson. Agora, aqui para mim é uma região já, se perder essa mínima aqui para baixo, pode ser que ele comece um processo aí de queda. E se ele começa a cair, significa o quê? Esse índice mede o medo dos americanos em relação às ações. Mede que eles estão com pouco medo das ações caírem, tá? Quando isso aqui cai, cai o medo. Quando isso aqui sobe, sobe o medo, tá bom? Essa é a visão que a gente tem que ter. Mas como eu olho o VIX? Eu olho pelo indicador T19. É aqui que eu olho. Para mim ele está verde ainda, porém o preço está trabalhando abaixo dele. Mas o preço aqui é muito errático. Pode vir até aqui embaixo e depois voltar a subir, tá? Então presta muita atenção, eu não gosto muito aqui, price action não é muito legal não, é muito errático. O que eu olho mesmo, que eu tiro para olhar aqui, é realmente a média Tilson. Essa média Tilson aqui, esse negócio aqui é muito legal, né? Todo mundo sabe que agora que eu estou procurando uma máquina de lavar, é porque eu me mudei para Bahia, né? Eu morei em Santos 30 anos e agora estou levando uma vida assim mais tranquila, mais leve. Quero viver agora, né? O canal chama Trader aos 50, é exatamente isso. Eu comecei a trabalhar minha parte financeira para me dar uma condição aí de viver a vida nos lugares que eu gostaria de viver. E hoje eu já estou realizando isso. E aqui, onde eu estou precisando de uma máquina de lavar, porque a que tinha aqui se lascou. Então eu estou precisando de uma nova. É legal isso daqui, que ele revela o que a gente está comprando. Ainda bem que não apareceu aqui um pênis de borracha, né? Oh, caramba! Mas vamos lá, é isso aí. Captou aqui a visão do VIX? Então vamos falar aqui agora de uns papéis que eu separei para você. Aliás, eu não separei papel aqui não. Deixa eu ver se vamos olhar um papel aqui. Eu não fiz essa separação. Vamos olhar aleatório aqui? Vamos olhar... deixa eu olhar o QQQ. QQQ, muito parecido. Por que é o QQQ? Ele é um índice do Nasdaq, né? Mas ele está muito parecido com o Dow Jones, com o S&P. Então a análise é a mesma, né? Só vale olhar aqui, mas ele está indo em busca da média. É isso aí. Então vamos olhar aqui um papel que eu separei. Deixa eu ver aqui um papel. Vamos olhar a Disney. Vamos ver como é que tá a Disney. Ó, a Disney caiu bastante, né? Bem interessante. O MACD já veio lá de cima, olha que interessante. Ainda precisa cair mais? Sim, precisa. Eu gosto dele trabalhando aqui embaixo, essa linha laranja, abaixo do eixo zero. Mas aqui agora parece que ele vai começar a subir numa correção, tá? Indicador bem bicado, T19 bem bicado para baixo,
apontando para baixo com violência, ele vem corrigir, até porque ó, desde que ele despencou daquilo, não tocou nela. Então eu acho que ele vem aqui para uma segunda onda aí de queda, tá? Para mim ele busca isso aqui para baixo, quiçá mais abaixo ainda, tá bom? Só que agora eu acho que ele vai iniciar um processo de recuperação, um processo de descanso, ajuste, sei lá como que você quer chamar aí, tá? Então ele pode, para mim, fazer esse processo aqui de correção aí do preço, né? Ele vai corrigindo essa disparate que ele teve aqui para baixo, ele vai vendo aí, sentindo como é que os players vão se comportar. Pode vir aqui na casa dos 115 por ali. Então, presta atenção nisso daí. Porém, ele está ainda em zigue-zague descendente. Boa essa análise, né? Vamos ver Apple, que está aqui pertinho também. Olha lá, a Apple já está fazendo um processo de volta, de regresso aí para a média Tilson, né? MACD super alto, já cruzado aqui para baixo. Temos divergência de MACD. Eu acredito também que essa subidinha aqui é toque por aqui na Tilson, na T19, para lançar mais uma outra perna. Por enquanto é isso que eu estou vendo, porque eu tenho aqui um pivô de baixa já formado, um zigue-zague descendente. Então, enquanto ele não fizer um zigue-zague ascendente, eu não posso pensar em compras, ok? A análise é bem simples assim, as decisões talvez não sejam tão simples. Vamos a ele? Bitcoin, meu amigo Bitcoin. Ai, Bitcoin, como tá bom olhar você, né? Tá fazendo direitinho aquilo que eu tô falando. O que você acha? O que você acha para o Bitcoin? MACD super alto, olha lá, MACD bem alto, bem alto, bem alto, e ele sobe, 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 até onde? Procurando a média de Tilson, ou talvez vindo testar essa queda gigante aqui de uma vez só, com uma força brutal, essa região de suporte. Talvez ele venha fazer esse teste, porque ele está devendo, né? Ele despencou daqui de cima, ó, sem olhar para trás. Então aqui ele volta, testa. Enquanto isso a média, enquanto ele vai subir na média Tilson, T19 vem descendo também. Então por aqui é uma região onde ele pode enroscar, lá na casa dos 30 mil, ok? Então 30, 31, até os 32 ali, enquanto a média vem descendo aqui, é uma região que ele pode subir. Poxa, então legal, ele vai subir 10 mil pontos? Sim. Quer comprar? Eu não compro. Sabe por que eu não compro? Para fazer trade não, para position não. Posso estar comprando para acumular. Aí outra conversa, aí outro dia a gente pode conversar disso. Aliás, quer conversar dessas coisas? Vai lá no canal do Telegram, lá a gente conversa sobre trades de todo tipo, emoções que a gente sente nos trades, quando a gente está perdendo, o que a gente faz, que dispara gatilho emocional. A gente bate papo, tá? Toda semana a gente bate um papo bem bacana. É bem interessante você ir para lá, que lá que a gente conversa, beleza? Aqui eu estou fazendo análise de position trade, e esse é o meu propósito aqui, falar sobre position trade, que é uma maneira muito bacana de ganhar dinheiro, beleza? Vamos falar de Ethereum. Então, se você ficou com dúvida também, se não quiser ir lá bater papo com a gente, pode escrever aqui embaixo, fazer seu comentário, será um prazer responder. Olha, Ethereum parece que tem um espaço maior aqui de subida, né? E ele já vem com bastante força, ó, são 2 candles bem fortes, mas não se empolgue que ele vai subir agora até a lua. Rasgada aqui de baixo e atravessar isso tudo aqui para cima. Vou cancelar aqui. Eita, Lele, como é muito isso aqui. Rasgar aqui para cima, assim, direto, assim, acho pouco provável, não impossível, porque tudo pode acontecer, o preço é soberano, ele faz o que ele quiser, mas eu acho que ele vai ter um enrosco por aqui, nesta região aqui, brigar aqui, talvez tentar lançar a terceira perna aqui para baixo, tá? Uma perna, 2 pernas de subida, 3 pernas. Ou uma perna, 2 pernas, 3 pernas, 4 pernas, 5 pernas. Falta a quinta perna aí, tá? Pode ser a quinta também, não sei, depende do que você está olhando, se é gráfico de Elliott, enfim. Eu olho uma perna, 2 pernas, 3 pernas. Uma perna, 2 pernas, 3 pernas. Eu acho mais fácil, eu acho mais tranquilo, não gosto de complicar. Eu gosto de fazer uma análise gráfica simples, para não bugar a minha mentalidade, senão eu piro, tá bom? É assim que eu olho e tiro, para mim tá vindo fazer uma alta aqui de correção. Gostou desse bate-papo? Podemos bater um bate-papo bem mais tranquilo, bem mais intimista, descontraído, pode ser até com um chopp na mão, lá no Telegram. Vai para lá, te espero lá. No mais, eu deixo aqui essas análises aí para você. Vou deixar alguns vídeos aqui para você continuar comigo. Não me deixe só. E eu desejo para você uma ótima semana cheia de gains, com muito dinheiro no bolso, alegria, alegria. E que você fique com Deus.